Mais cedo o Reinaldo estava falando aqui, Thaís, sobre as negociações políticas lá no Congresso, e você tem informações para a gente aí sobre o novo bloco, né? Os deputados União Brasil decidiram se somar ao PP, PDT, PSB, Avante e Solidariedade. E aí é criar justamente um grupo para rivalizar com outro grupo, que é formado por MDB, PSD, Republicanos, PSC, e que tem 145 deputados. São dois blocos, né, tentando ocupar aí um espaço. O que você tem aí de apuração para a gente a respeito disso, Thaís? Então, Fabiola, esse anúncio que o Arthur Lira vai fazer hoje sobre o novo blocão, já havia um, como você falou, que é formado pelo MDB, PSD, Republicanos, PSC, e agora vai ter esse outro. São blocos gigantescos, o primeiro tem 145, esse deve ter mais de 170 também, e isso tem alguns significados e algumas consequências. Então, o primeiro significado, o nosso Thales Faria já adiantou, isso significa a largada para a campanha de sucessão à presidência da Câmara, sucessão do Arthur Lira. Por quê? Porque num desses blocos, aquele primeiro, que inclui o MDB, está o Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos, e que está louco para ser presidente da Câmara. E nesse novo bloco, que o Arthur Lira vai anunciar hoje, que está o partido dele, PP, é um bloco que vai se contrapor a isso, ao bloco do Marcos Pereira, inclusive na sucessão, ou seja, começam desde já a se opor o bloco do Arthur Lira, com um candidato à sucessão dele, que ele vai escolher, e o bloco do Marcos Pereira, em que ele é o candidato à sucessão do Arthur Lira. Então, essa formação aí dá a largada para a sucessão à presidência da Câmara. Essa é uma coisa. E nessa sucessão, a gente não pode esquecer que vai entrar pelo menos um terceiro player, né, um terceiro ator, que é o candidato do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o partido presidido pelo Valdemar Costa Neto. O PL não vai deixar de entrar nessa sucessão, pelo menos essa é a vontade do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que pretende, sim, ter um candidato próprio. No momento, o candidato da preferência do PL é o líder do PL na Câmara, o deputado Altineu, mas isso pode mudar, as coisas ainda estão se ajeitando, o fato é que está dada a largada para a sucessão do Arthur Lira, esse importante cargo que é o presidente da Câmara. E o que significa a formação desse novo bloco na relação entre o Congresso e o governo, Fabíola? Aí já são outros 500. Isso significa que a relação do governo com o Congresso vai ficar ainda mais complicada, não que ela esteja fácil, né? Ela está bem difícil, porque, como até as pedras sabem, o governo não conseguiu ainda formar uma maioria sólida na Câmara, principalmente. E daí, o que acontece? O governo contava muito com a União Brasil para dar para ele essa maioria sólida. O Brasil tem mais de 50 deputados, mas, embora tenha ganhado 3 ministérios do governo, a União Brasil sempre se sentiu, digamos assim, subagraciado, né? E sempre se mostrou insatisfeito, e agora teve uma porção de outros episódios também, como a saída da ministra Daniela do Vaguinho, conhecida como Daniela do Vaguinho, do Ministério do Turismo, a briga do Bivar para manter, o Luciano Bivar, para manter esse cargo do União Brasil no governo. Então, essa relação entre União Brasil e o governo está sempre permeada por muita tensão. E com a formação desse bloco, que inclui a União Brasil, o que a União Brasil está sinalizando? Está dizendo o seguinte: olha, governo, a minha adesão não vai ser automática, não. Eu estou entrando num bloco que tem, inclusive, um partido de oposição, o PP, porque o PP, vamos lembrar, tem como presidente o Ciro Nogueira, que era o ministro da Casa Civil do ex-presidente Bolsonaro. Então, o PP, queira ou não queira, é um partido de oposição, embora o Lira diga que não vá fazer oposição. Então, a entrada da União Brasil nesse bloco significa que a adesão ao governo petista não vai ser automática nem fácil, né? Da parte do PP, a formação com a União Brasil é uma vantagem. Por quê? Porque, então, o PP é um partido de oposição. Mas, como a gente sabe, está cheio de integrantes que estão loucos, sedentos, para dar uma abocanhada na máquina do governo, para entrar no governo de alguma forma, e nesse sentido,
União Brasil funciona, Fabíola, como um perfeito biombo, né? A gente está no bloco, eu sou oposição, mas a gente está nesse bloco, eu tenho direito a um cargo ou outro aí na máquina e tudo. Então, isso acomoda interesses tanto do União Brasil quanto do PP. E para o governo, o que significa? Significa, Fabíola, que vai sair mais cara a negociação com esse bloco do que sairia com os partidos individualmente.